Olá, meu nome é Victoria Tchersalk e eu participei do Programa de Iniciação Científica Voluntária da UniOeste. O nome do meu projeto é Construção de uma Revisão Sistemática, a exposição parental a agrotóxicos e os possíveis efeitos sobre o sistema reprodutor feminino do descendente. Os autores desse projeto foram eu, Victoria Tchersalka, Kathleen Caroline Rissardo, Guilherme Welter Venditti e a Edra Carla Buffalo Kawasaki como minha orientadora. Eu faço parte, então, do Centro de Ciências da Saúde do campus de Francisco Beltrão, aqui no Paraná. Introduzindo então o nosso trabalho, os pesticidas eles são agentes químicos amplamente utilizados tanto em ambientes agrícolas como ambientes domésticos, para vários fins, como herbicida, inseticida e fungicida. E entre essas classes de agrotóxicos, há classes capazes de alterar a função endócrina, podendo agir de forma negativa frente ao desenvolvimento de órgãos e tecidos durante o período pré-natal, principalmente na organogênese. Foi observado então por Gelli e outros que a placenta expressa transportadores em suas membranas capazes de agir na remoção da circulação fetal de alguns compostos endógenos e algumas substâncias externas. A penetração efetiva desses xenobióticos através da membrana placentária é atualmente reconhecida em função desses transportadores responsáveis por esse processo. Então questiona-se se há uma correlação positiva entre a exposição dos pais a xenobióticos e uma variedade de resultados no desenvolvimento intrauterino. E sim, evidências mostram que há uma ampla associação de exposição em útero a diversas patologias nos indivíduos. Em relação aos materiais e método, o presente projeto se trata de uma revisão sistemática dividida em diversas etapas e que foi realizado o protocolo da revisão sistemática no Open Science Framework e que se constituiu o primeiro passo de modo a assegurar a transparência e robustez científica do trabalho. O trabalho segue as diretrizes contidas no Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, também conhecido como PRISMA, em que foram seguidas, sobretudo, a formulação do problema, a revisão bibliográfica, a seleção dos artigos, a análise dos dados e, por fim, a apresentação da revisão. A estratégia de busca dos artigos incluiu pesquisas em bases eletrônicas como Medline, PubMed, Scopus, Lilacs, Embase, Web of Science e Cielo. O período de publicação dos estudos compreendeu os últimos 30 anos, sem restrição de idiomas. Posteriormente, esses artigos foram recuperados na etapa 2 e serão selecionados por 2 pesquisadores de maneira independente, um orientador e o acadêmico, utilizando os critérios de elegibilidade e seleção dos estudos, em que os critérios de elegibilidade são artigos compatíveis aos escritores utilizados, publicados nos últimos 30 anos, cujo desfecho de interesse correlaciona a exposição em útero e pré-natal, alterações no desenvolvimento sexual feminino. E os critérios de exclusão contemplam os estudos que tratam de revisões editoriais e estudos pré-clínicos in vitro. Todos os trabalhos que estiverem de acordo com os critérios de inclusão e que forem aceitos pelos 2 pesquisadores de maneira independente passarão para a próxima fase, que seria a leitura dos artigos completos. Então, em relação aos resultados de discussão, a revisão sistemática se trata de um processo metodológico muito rigoroso para sintetizar ao máximo as evidências de estudo sobre uma questão específica, seguindo o protocolo PRISMA para a condução do processo. O primeiro passo, então, seria a definição de uma pergunta-problema, que vai guiar a pesquisa como um todo, seguindo, então, o modelo PICO, População, Intervenção, Comparação e Desfecho. A pesquisa, então, foi intitulada como Parental Exposure to Pesticides and Possible Effects to Female Reproductive System of Offspring, sendo adotado o acrônimo PICO, População, Intervenção, Comparação e Desfecho, para responder a seguinte pergunta: existe e qual é a relação entre a exposição parental aos pesticidas e o desenvolvimento de alterações reprodutivas femininas aos descendentes? Nesse sentido, então, percebe-se que a população seriam os pais expostos aos pesticidas previamente à gestação, no período pré-natal, e mulheres expostas durante o período gestacional, em útero ou intrauterino. A intervenção seria a exposição ambiental pré-natal e in útero aos pesticidas. Para fim de comparação, seriam estudos comparando a exposição ambiental pré-natal ou in útero a pesticidas entre grupos, casos controles, diferentes níveis de exposição, de acordo com região ou período do ano. E o desfecho seriam as desordens ou alterações do sistema reprodutor feminino. O segundo passo, então, da revisão sistemática foi realizar o protocolo detalhado da revisão, que foi registrado, então, na Open Science Framework, descrito na língua inglesa, sendo incluídos todos os objetivos, escritores, critérios de exclusão e inclusão, bases de dados que seriam utilizadas e os métodos de busca, métodos de análise, métodos de extração de dados e métodos de síntese. E qual a importância dessa
desse protocolo. É importante para a transparência da pesquisa, permitir a reprodutibilidade, minimizar os viés e reduzir a possibilidade de duplicidade de pesquisas. O terceiro passo, então, foi realizar a busca e triagem dos estudos. Para isso, foram realizados busca utilizando a combinação até então dos descritores exposição materna, exposição parental, pesticidas, disfunção reprodutiva e endometriose, em associação com o operador booleano AND. Eles foram exportados para o software Ryan. Esse software é um aplicativo que permite a colaboração em equipe, classificação e seleção dos estudos de acordo com filtros de critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos. Em seguida, esses artigos eles foram triados para a leitura dos títulos e resumo e remoção das duplicatas. O quarto passo da revisão sistemática seria realizar a extração dos dados, realizando a triagem dos textos completos. E o quinto e último passo seria a avaliação da qualidade do estudo, síntese dos resultados, sumarizados em um diagrama de fluxo, tabelas e quadros, conforme a natureza dos achados. Concluindo, então, o trabalho, a revisão sistemática encontra-se no terceiro passo, em que está sendo realizado a triagem dos textos de acordo com a leitura dos títulos e dos resumos e eliminando seus duplicatas. O presente estudo ele segue rigorosamente a metodologia adequada à revisão sistemática, sendo realizado o registro do protocolo da pesquisa, conferindo credibilidade e transparência à pesquisa. E o estudo ele necessita de realizar a continuidade dos passos de triagem dos textos completos, sendo notável a importância de seguir rigorosamente os passos e prismas para que o resultado da pesquisa tenha confiabilidade e relevância científica. Agradeço então à UniOeste pela oportunidade e incentivo na produção do presente trabalho. Aqui estão minhas referências e muito obrigada.